Estava prestes a sair do elegante restaurante de propriedade de Julian quando a gerente me deteve. Desculpe, senhora, não pagou sua conta. Olhei para o rosto desconhecido, supondo que era nova e não me reconhecia, então expliquei educadamente. Ponha na conta do Julian. Ele sabe. A gerente me dirigiu um olhar desdenhoso. Senhora, nosso restaurante tem 3 estrelas Michelin. Nunca tivemos a política de cobrar em contas. Terminou de falar e me entregou uma fatura impressa. Dei uma olhada e arregalei os olhos. Uma única refeição por $500 mil. Taxa de Minamitsunse. Manutenção pelo brilho dos talheres, 30 mil. Taxa de ar exclusivo, 50 mil. Taxa por serviço de serenidade VIP, 100 mil. E uma série de outras cobranças ridículas. Não fazia ideia de que meu irmão dirigia um negócio tão fraudulento. Estava tão furiosa que ri. Sou Stella Cross, irmã do Sr. Cross. Diga-lhe para vir e falar comigo se há um problema. Mas ela não concordou. Não consegue pagar, não é? Não finja ser alguém importante para se aproveitar do Sr. Cross. Imediatamente escrevi para meu assistente. Fatal, Julian. Ou você despede essa mulher, ou retiro todos os meus $10. Investimentos. Senhora, não faça todos perderem tempo. Apenas pague a conta. Disse com um tom tão seguro e cortante. Como se já tivesse me rotulado como uma caça-fortunas tentando escapar sem pagar. Vários olhares curiosos de outros clientes. Já se dirigiam para nós. Franzi a testa, sem querer perder mais tempo num assunto tão absurdo. Peguei meu telefone e disquei diretamente o número do meu irmão. No entanto, só tocava um sinal de ocupado. E as tentativas repetidas produziam o mesmo resultado. Que diabos está fazendo esse pirralho num dia de semana? Deixei o telefone de lado e enfrentei a mulher agressiva, pronunciando cada palavra com cuidado. Direi novamente. Meu nome é Stella Cross. Sou a irmã mais velha de Julian Cross, seu chefe. Seu telefone está inalcançável agora, mas pode verificar a conta empresarial. Minha foto e informações estão vinculadas a ela. Pensei que era a forma mais direta e eficaz de resolver o problema. Mas quando a gerente ouviu meu nome, em vez de verificar alguma coisa, explodiu numa gargalhada aguda e desagradável. Ria-se balançando de riso malicioso, atraindo ainda mais atenção. Depois se inclinou bruscamente para mim, baixando a voz a um volume que só nós duas podíamos ouvir. Ainda está fingindo? Vi esse seu rosto no feed do meu marido, Julian Miles, de vezes. Descarada. Seduzindo meu homem em segredo. E agora tem a audácia de vir ao restaurante dele e querer colocar tudo na conta dele. Não tem vergonha? Fiquei paralisada por um segundo e depois olhei sua placa. Tiffany Reed. Uma sensação avassaladora de exasperação me invadiu. A namorada do Julian, a que ele vinha escondendo. Nem uma única foto me havia mostrado. Resultou ser essa mulher tola e venenosa à minha frente. Como pôde ter caído tão baixo seu gosto? Entendi. Essa conta exorbitante de $500 mil hoje não era um mal-entendido. Era uma humilhação premeditada. Antes que pudesse sequer abrir a boca, ela já havia perdido completamente a paciência. Como essa mulher quer comer e escapar, teremos que retê-la até que chegue a polícia. Fez um gesto com a mão para trás e 2 seguranças robustos que estavam por perto se aproximaram imediatamente. Um tampou minha boca com a mão, enquanto o outro torceu meus braços dolorosamente por trás, torcendo-os como corda. Lutei com todas as minhas forças, mas a diferença de força era esmagadora. Ignoraram meus olhares furiosos e os olhares horrorizados dos outros clientes, me arrastando bruscamente para a parte traseira da cozinha. Me jogaram com força num quarto de depósito, com cheiro de desinfetante misturado com comida rançosa. A porta se fechou com estrondo, cortando toda a luz e som do exterior. Na escuridão, a gerente não disse nada, mas levantou seu pé com salto alto e me deu um chute brutal no estômago. A dor me fez me enrolar no chão com o estômago revirado. Isso é por gastar o dinheiro do meu homem. Isso é por tentar seduzi-lo. Gritou sua voz distorcida pelo ciúme e raiva. Me olhou de cima e ordenou aos 2 homens musculosos batam nela. Deixem-na inconsciente. Os 2 seguranças, claramente seus capangas leais, não hesitaram nem um segundo. Uma chuva de socos e chutes caiu sobre mim. Apertei os dentes, engolindo cada grito e gemido. Sentia como se meus ossos se quebrassem e meus órgãos se deslocassem. Seus gritos continuavam. O que pensa que é? Não passa de uma aproveitadora patética. Te disse que sou irmã dele. Se não acredita, pergunte ao Julian. Ligue para ele agora mesmo. Eu mesma lhe direi. Tentava me explicar, mas a mulher à minha frente era surda às minhas palavras. Só quando minha cabeça rodava e minha vista se turvava, levantou a mão e deu ordem para parar. Seu pé de salto pressionou meu ombro enquanto sorria, me olhando de cima. É melhor pagar essa conta hoje e depois entregar outros 500 mil. Esse é seu castigo por seduzir meu homem e gastar o dinheiro dele. Não tenho medo que isso se complique. É meu próprio dinheiro. Protestei fracamente. Te disse. Se não acredita, pergunte. Seu rosto se contorceu de raiva e voltou a me chutar.
Os 2 guardas entenderam imediatamente e retomaram a surra. Sabia que não escutaria nada do que eu dissesse. Se isso continuasse assim, realmente poderia morrer aqui. Depois de cuspir sangue, usei minhas últimas forças para procurar meu telefone no chão frio. Pare, pagarei. Pareceu satisfeita com minha submissão e indicou aos guardas para pararem. Se agachou e me deu umas palmadinhas na bochecha inchada. Vê? Não teria sido mais fácil fazer isso pelo bem? Teve que aprender na marrã, não foi? 1 milhão, nem um centavo a menos. Eu jazia no chão gelado, ofegante, com os pulmões ardendo. Ignorando-a, disquei o número da minha melhor amiga, Maia. A ligação se conectou rapidamente. Maia, traga 2 milhões ao restaurante do Julian. E imediatamente. Preciso agora. Do outro lado, Maia fez uma pausa. Depois, uma nota de alarme se infiltrou em sua voz. Estela, o que houve? Sua voz soa. Não pergunte. A interrompi e desliguei. Quando Tiffany ouviu 2 milhões, seus olhos brilharam imediatamente com ganância. Provavelmente pensou que eu havia me rendido completamente e estava aumentando o pagamento para implorar clemência. O sorriso triunfante em seu rosto já não podia mais se esconder. Movimento inteligente. A rapidez da Maia foi impressionante. Logo, a porta do quarto de depósito foi violentamente empurrada do exterior. Maia irrompeu, flanqueada por 2 guarda-costas. Ao ver o sangue no canto da minha boca, minha roupa desarrumada e minha forma patética no chão, ficou sem fôlego de susto. Correu até mim e me ajudou a levantar. Neguei com a cabeça, indicando que não falasse. Peguei o cartão bancário com o adesivo da senha de sua mão e o joguei para Tiffany. Tiffany pegou o cartão sem dizer mais e me fez um gesto desdenhoso. Se esse cartão for falso, tenho muitas maneiras de encontrá-la. Agora suma. Suportando a dor lancinante, com a ajuda da Maia, saí mancando daquele lugar nojento. Já na entrada, agradeci a Maia. Obrigada, Maia. Te devolverei o dinheiro assim que... Ela me olhou preocupada. Não se preocupe com o dinheiro. Mas o que aconteceu com você? Soltei uma risada amarga. Meu irmão conseguiu uma namorada encantadora. Tenho contas a acertar com ele. Peguei o telefone e procurei o número do vice-presidente do restaurante. Esse VP era o verdadeiro gerente do lugar. Alguém que eu mesma havia recrutado e era ferozmente leal a mim. A ligação se conectou. Não desperdicei nenhuma palavra. Minha voz carecia de emoção. Tem 10 minutos. Demita uma gerente chamada Tiffany Reed ou a família Cross retirará todo o seu investimento do restaurante, até o último centavo. O VP do outro lado ficou paralisado de medo. Ao ouvir minha voz, deve ter captado o tom fraco e perturbador que tinha. Aceitou freneticamente sem se atrever a perguntar nada, e desliguei imediatamente. Sem me deter um segundo, peguei um táxi direto à delegacia e com a explicação mais clara e lógica, contei tudo o que havia acontecido. Depois de dar uma declaração detalhada na delegacia, fui ao hospital para um exame médico. Com esse fino relatório na mão, a fúria pela traição que sentia no coração ardia ainda mais ferozmente. Precisava de uma explicação. Precisava que Julian Cross me desse pessoalmente. Assistente, localize Julian em sua casa. Meu motorista e os guarda-costas já estavam a caminho da vila do Julian. Essa vila também era um presente meu. No entanto, ao chegar, fui recebida por música e heavy metal ensurdecedora e os barulhentos sons de homens e mulheres saindo por portas e janelas. Estava fazendo uma festa. Com razão não atendia minhas ligações. A porta principal da vila estava entreaberta. Por impulso não a empurrei imediatamente. Logo, ouvi uma voz feminina familiar, afogada em choro. Era Tiffany. Chorava diante de todos na casa, se pintando como uma pobre vítima assediada por uma amante arrogante, que depois a havia acusado falsamente. Só pedi que pagasse sua conta, e me jogou 1 milhão na cara e depois me demitiu. Julian é demais. Não te respeita absolutamente. Só quer me humilhar, quer nos separar. Dentro, grupo de amigos oportunistas do Julian coreava indignado suas palavras. Julian, enquanto isso, a consolava ternamente em seus braços. Tiffany, não se preocupe. Não permitirei que sofra essa injustiça. Depois, como para demonstrar sua determinação, prometeu com confiança. Quando pegar essa mulher, farei que se ajoelhe e peça perdão. Dentro, esse grupo de pirralhos mimados continuava defendendo Tiffany, gritando sobre como me fariam pagar. Julian, só dê a ordem e atiramos daí agora mesmo. Sim, que saiba quem manda aqui. Não podia continuar ouvindo. Levantei a mão e um guarda-costas abriu a porta da vila com um chute. A música da festa parou abruptamente e as gargalhadas estruendosas se desvaneceram instantaneamente. Dezenas de olhos atônitos se voltaram para a entrada. Não precisam me tirar. Já estou aqui. Quem quer me dar uma lição? O ar pareceu se solidificar, restando apenas o som seco e agudo dos meus saltos no chão. Passo a passo, me aproximei do casal abraçado no centro da sala. O silêncio na sala era tão espesso que podia ser cortado com uma faca. Todos os presentes me encaravam boquiabertos, alguns ainda com copos na mão, outros congelados no meio de risadas que morreram em suas gargantas.
Julian se levantou devagar do sofá, empurrando Tiffany para o lado com uma delicadeza que me fez revirar o estômago. Seus olhos arregalaram quando me viu, meu rosto inchado, o lábio partido, as roupas amarrotadas e manchadas de sangue. Estela? Sua voz saiu como um sussurro incrédulo. Que diabos aconteceu com você? Soltei uma gargalhada amarga que ecoou pela sala. O que aconteceu comigo? Minha voz estava rouca, mas carregada de uma raiva fria que fez várias pessoas recuarem instintivamente. Sua namoradinha adorável me fez uma visitinha de cortesia hoje, Julian. Tiffany se encolheu atrás de Julian, mas eu podia ver seus olhos faiscando de ódio. Ela ainda não tinha percebido a gravidade da situação. Ainda achava que podia sair dessa. Do que você está falando? Julian deu um passo em minha direção, mas meu guarda-costas se moveu sutilmente, colocando-se entre nós. Tiffany me contou que você a humilhou no restaurante, que a demitiu só por ela ter pedido para você pagar sua conta. Ah, foi isso que ela te contou? Minha voz gotejava sarcasmo. Comecei a andar lentamente pela sala, meus saltos ecoando no mármore. Os convidados se afastavam do meu caminho como se eu fosse uma serpente venenosa. E você acreditou. Claro que acreditou. Sua irmãzinha mais velha que te criou quando nossos pais morreram, que pagou seus estudos, que te deu este restaurante, esta casa, que bancou cada capricho seu. Ela claramente seria capaz de humilhar uma funcionária inocente. Julian piscou, confuso. Podia ver as engrenagens girando em sua cabeça, tentando processar minhas palavras. Irmãzinha? Estela, do que você está falando? Tiffany disse que você é uma amante obcecada tentando roubar o namorado dela? Completei com um sorriso gelado. Interessante versão dos fatos. O rosto de Julia empalideceu. Lentamente, muito lentamente, ele se virou para olhar Tiffany. Você disse que ela era uma stalker que estava me perseguindo. Que estava tentando se passar por alguém importante para impressionar. Tiffany gaguejou, seus olhos se movendo freneticamente entre Julian e mim. Ela estava mentindo. Estava tentando se passar por sua irmã. Mentindo? Minha voz subiu uma oitava, carregada de incredulidade. Peguei meu telefone e mostrei a tela para Julian. Reconhece este número? É o mesmo que você tem salvo como humana desde os 15 anos. Julian olhou para o telefone, depois para mim, depois para Tiffany. A cor drenou completamente de seu rosto. Meu Deus! Estela, você realmente é sua irmã. As palavras saíram como gelo. A mesma pessoa que você vem evitando há meses. A mesma pessoa cujas ligações você não atende. A mesma pessoa que descobriu hoje porque você anda tão esquivo. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Podia ouvir o tic-tac do relógio de parede, a respiração pesada de alguém no canto da sala. Julian parecia um peixe fora d'água, abrindo e fechando a boca sem conseguir formar palavras. Você quer saber o que sua namoradinha fez comigo hoje, Julian? Continuei, minha voz perigosamente baixa. Ela me cobrou $500.000 por uma refeição. Quando eu disse para colocar na sua conta, ela disse que eu era uma interesseira tentando me aproveitar de você. Quando eu disse que era sua irmã, ela riu na minha cara. Tiffany tentou se esconder ainda mais atrás de Julian, mas eu não havia terminado. Depois ela mandou 2 seguranças me arrastarem para um depósito nos fundos da cozinha. Quer saber o que ela fez lá, Julian? Levantei minha blusa, revelando as contusões roxas e vermelhas que cobriam meu torso. Várias pessoas na sala sufocaram exclamações de horror. Ela me chutou no estômago com aqueles saltos afiados. Disse que era por eu estar gastando o dinheiro do homem dela. Depois ordenou que os seguranças me espancassem até eu desmaiar. Não, Julian sussurrou, horror crescendo em seus olhos. Ela não faria isso. Não faria. Ri amargamente. Pergunte a ela então. Pergunte por que ela disse que reconheceu meu rosto dos feeds do seu telefone. Porque ela me chamou de descarada e disse que eu estava seduzindo o homem dela em segredo. Todos os olhos se voltaram para Tiffany, que agora estava visivelmente tremendo. Eu não. Julian, ela está mentindo. Ela está tentando nos separar. Você vê como ela é manipuladora? Manipuladora? Minha voz subiu novamente. Eu sou manipuladora? Virei-me para a sala cheia de convidados. Vocês querem ver manipulação? Esta mulher me fez pagar $2 milhões hoje, 1 milhão pela conta fraudulenta e outro 1 milhão de multa, enquanto eu estava no chão de um depósito, sangrando e com costelas possivelmente quebradas. Puxei meu telefone novamente e mostrei o comprovante da transferência. Aqui está o recibo. $2 milhões transferidos para a conta pessoal de Tiffany Reed às 15h47 de hoje. Julian pegou o telefone com mãos trêmulas e olhou para a tela. Sua respiração ficou cada vez mais pesada. Tiffany, isso é verdade? Eu posso explicar. Ela começou, mas Julian a cortou. 2 milhões? Ele gritou, fazendo todos na sala se sobressaltarem. Você extorquiu 2 milhões da minha irmã? Julian, me escute. Tiffany tentou se aproximar dele, mas ele se afastou como se ela fosse tóxica. Você bateu na minha irmã? A pessoa que me criou? Que fez de mim quem eu sou hoje? A voz de Julian estava quebrando, uma mistura de raiva e horror absoluto.
Você ordenou que homens espancassem a mulher que te amou quando ninguém mais amara. Completei friamente. Que trabalhou 3 empregos para pagar sua escola particular. Que vendeu as joias da nossa mãe para pagar sua faculdade. Que investiu o dinheiro da herança dos nossos pais no seu primeiro restaurante. Cada palavra era como uma bofetada no rosto de Julian. Ele se virou para mim, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Estela, eu não sabia. Não sabia. Minha voz estava carregada de decepção. Claro que não sabia. Porque você parou de atender minhas ligações. Parou de vir às reuniões familiares. Parou de me incluir na sua vida. E quando eu apareço no seu restaurante, que eu financiei, sua namorada me trata como uma intrusa. Virei-me para Tiffany, que agora estava encostada na parede, as lágrimas escorrendo pelo rosto borrado de rímel. Mas o melhor de tudo, querida Tiffany, é que você nem mesmo se deu ao trabalho de verificar quem eu era. Sabe por quê? Porque você já havia decidido que eu era uma ameaça. Uma mulher que podia pagar uma conta de $500 mil sem piscar? Isso te assustou. Você viu uma mulher bonita, bem vestida, confiante, e automaticamente assumiu que eu estava atrás do seu homem. Tiffany soluçava agora, mas não havia simpatia em nenhum rosto na sala. Você é patética. Continuei, implacável. Tão insegura sobre seu relacionamento que precisou agredir fisicamente uma mulher porque ela poderia ser uma rival. Sabe o que isso diz sobre você? Que você sabe que não merece Julian. Sabe que ele pode fazer melhor. E estava disposta a cometer agressão e extorsão para proteger o que pensa que é seu. Parem. Julian sussurrou, passando as mãos pelos cabelos. Por favor, parem. Mas eu não havia terminado. Anos de mágoa, meses de preocupação, e as horas de dor física e emocional que havia acabado de passar estavam derramando para fora como lava de um vulcão. Você quer saber o que mais me machuca, Julian? Minha voz ficou mais suave, mas não menos cortante. Não foram os socos, não foram os chutes, não foram as costelas quebradas ou o dinheiro extorquido. Foi perceber que você se envolveu com alguém capaz disso. Foi perceber que o garoto doce e gentil que eu criei se transformou em alguém que escolheria uma mulher violenta, gananciosa e cruel. Eu não sabia quem ela realmente era. Julia murmurou, olhando para Tiffany como se ela fosse um animal perigoso. Mas deveria ter sabido quem eu era. Respondi. Deveria ter reconhecido minha voz ao telefone. Deveria ter percebido que algo estava errado quando ela contou aquela história fantasiosa sobre uma stalker. Deveria ter questionado por que uma funcionária do seu restaurante trataria alguém de forma tão hostil sem consultar você primeiro. O telefone de Julian começou a tocar. Ele olhou para a tela e empalideceu ainda mais. É o vice-presidente do restaurante. Atenda. Ordenei. Com mãos trêmulas, Julian atendeu e colocou no viva voz. A voz do VP ecoou pela sala silenciosa. Julian, preciso falar com você urgentemente. Recebi uma ligação da senhora Cross há 1 hora. Ela disse que se não demitíssemos uma gerente chamada Tiffany Reed imediatamente, ela retiraria todos os investimentos da família Cross do restaurante. Julian, o que aconteceu? A senhora Cross soava diferente. Assustadora. Julian olhou para mim, depois para Tiffany, depois para o telefone. Mike, a Tiffany realmente foi demitida? Claro que foi. Julian, você não entende. A família Cross não são apenas investidores. Eles são um restaurante. Sem eles, fechamos em 1 semana. O que a Tiffany fez para provocar isso? Julia engoliu em seco. Ela agrediu fisicamente a Stella Cross. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Quando Mike finalmente falou, sua voz estava cheia de horror. Ela fez o quê? Julian, me diga que você está brincando. Por favor, me diga que isso é uma piada de mau gosto. Não é piada, Mike. Meu Deus. Julian, você precisa consertar isso. Agora. A senhora Cross. Ela não é apenas nossa investidora. Ela é uma das mulheres mais poderosas da cidade. Se ela quiser, pode nos destruir completamente. E não só o restaurante. Ela tem conexões em toda parte. Bancos, fornecedores, licenças da prefeitura. Eu sei, Mike. Eu sei. Arrume isso, Julian. Não sei como, mas arrume. Porque se não conseguir, você não vai ter apenas um restaurante fechado. Você vai ter uma reputação destruída na indústria inteira. A ligação terminou, deixando a sala em silêncio absoluto. Julian estava pálido como um fantasma, enquanto Tiffany parecia ter finalmente compreendido a magnitude do que havia feito. 2 bilhões, disse baixinho, quebrando o silêncio. Esse é o valor atual dos investimentos da família Cross em suas empresas, Julian. Restaurantes, imóveis, ações. Tudo que você tem hoje existe porque eu acreditei em você. Julian caiu pesadamente no sofá, o rosto entre as mãos. Os convidados da festa começaram a sussurrar entre si, alguns já pegando suas bolsas e jaquetas, claramente desconfortáveis com a tensão no ar. Mas eu não havia terminado. Nem de longe. Levante. Minha voz cortou o ar como uma lâmina. Não se atreva a fazer papel de vítima na minha frente. Julian ergueu os olhos, vermelhos e cheios de lágrimas. Stella, você nada.
Interrompi, dando alguns passos em sua direção. Você quer saber a parte mais revoltante de tudo isso? Não foi descobrir que sua namorada é uma psicopata violenta. Foi perceber que você se tornou exatamente o tipo de homem que permitiria isso acontecer. Como assim? Sua voz saiu quebrada. Me diga, Julian, quando foi a última vez que você me ligou? Quando foi a última vez que você perguntou como eu estava? Quando foi a última vez que você demonstrou qualquer gratidão pelo que eu fiz por você? Minha voz estava subindo novamente, mas eu não me importava. 3 anos, Julian. 3 anos desde que você parou de atender minhas ligações regularmente. 2 anos desde que você parou de aparecer no Natal. 1 ano desde que você me mandou uma mensagem de aniversário. Ele abriu a boca para responder, mas eu não deixei. E sabe por quê? Porque você estava com vergonha. Vergonha de que seus amiguinhos ricos descobrissem que tudo que você tem veio de uma mulher. Que sua irmã mais velha é quem realmente manda. Que você não é o self-made man que finge ser. Isso não é verdade. Não é? Gritei, fazendo todos na sala se encolherem. Então por que Tiffany não sabia quem eu era? Por que em 1 ano e meio de relacionamento você nunca mencionou ter uma irmã? Por que ela achou que eu era uma stalker aleatória? Julian ficou em silêncio, porque sabíamos que eu estava certa. Você me apagou da sua vida, Julian. Me transformou em um segredo sujo. E quando sua namoradinha decidiu me agredir, você nem mesmo estava acessível para ser contatado. Estava ocupado demais com sua festinha para atender o telefone da irmã que estava sendo espancada no seu restaurante. Virei-me para Tiffany, que ainda estava encostada na parede como um animal acuado. E você, querida? Você realmente achou que poderia me intimidar? Me fazer pagar 2 milhões e sair impune? Eu pensei. Ela gaguejou. Você pensou que eu era apenas mais uma mulher que podia ser pisoteada. Mais uma pessoa sem poder, sem conexões, sem recursos para revidar. Ri friamente. Sabe qual foi seu maior erro? Não foi me bater. Não foi me extorquir. Foi subestimar quem eu realmente sou. Peguei meu telefone e comecei a discar. Alô, Roberto? Sou Stella Cross. Preciso de um favor. Sim, quero que você congele todas as contas bancárias vinculadas ao nome Tiffany Reed. Não é ilegal. Ela me extorquiu 2 milhões hoje, tenho toda a documentação. Perfeito. E Roberto? Quero que você entre em contato com todos os bancos da cidade. Esta mulher não deve conseguir nem mesmo abrir uma conta poupança. Tiffany ofegou. Você não pode fazer isso. Posso e estou fazendo. Continuei discando. Alô, Marcos. Stella Cross. Preciso que você investigue uma pessoa para mim. Tiffany Reed. Quero saber tudo. Histórico criminal, dívidas, relacionamentos passados, onde estudou, onde trabalhou. Tudo. Excelente. Pare. Tiffany gritou, finalmente se afastando da parede. Você não tem o direito. Eu não tenho o direito? Minha voz estava perigosamente baixa agora. Você me espancou. Me extorquiu. Me humilhou. E eu não tenho direitos. Desquei outro número. Patrícia. Stella Cross. Sim, estou bem. Obrigada por perguntar. Patrícia, você ainda tem contatos no departamento de imigração? Perfeito. Preciso que você verifique o status de uma tal Tiffany Reed. Não estou tentando deportar ninguém. Só quero ter certeza de que todos os documentos dela estão em ordem. O rosto de Tiffany ficou cinza. Meus documentos estão perfeitamente em ordem. Tenho certeza de que estão. Mas nunca é demais verificar, não é? Sorri friamente. Especialmente quando se trata de alguém com tendências violentas. Julian finalmente se levantou. Stella, por favor. Isso já foi longe demais. Longe demais? Virei-me para ele, incrédula. Julian, esta mulher me espancou. Me extorquiu 2 milhões de dólares. E você acha que eu estou indo longe demais? Ela vai aprender com isso. Você não precisa destruir a vida dela. Não preciso? Ri amargamente. Sabe o que eu preciso, Julian? Preciso de um irmão que me defenda quando alguém me agride. Preciso de um irmão que fique do meu lado quando eu sou vítima de um crime. Em vez disso, tenho um irmão que está defendendo minha agressora. Não é isso. É exatamente isso. Interrompi. Você está mais preocupado com o bem-estar da mulher que me bateu do que comigo. A mulher que está sangrando na sua frente. A mulher que te criou. Desquei outro número. Thomas. Stella Cross. Sim, preciso de você aqui imediatamente. Traga os contratos. Todos eles. Quero revisar cada investimento que a família Cross tem nas empresas do meu irmão. Não aconteceu nada grave. Só preciso reavaliar algumas coisas. Julia empalideceu. Stella, o que você está fazendo? O que eu deveria ter feito há anos. Protegendo meus investimentos. Olhei ao redor da sala, para todos os amigos de Julian que estavam assistindo ao espetáculo. Vocês sabem quanto vale esta casa? 4 milhões. Comprei para Julian como presente de formatura. O restaurante? 15 milhões iniciais mais 7 em melhorias. A frota de carros na garagem? 2 milhões. As ações da empresa de catering? 25 milhões. Cada número que eu pronunciava fazia Julian encolher mais. Seus amigos o olhavam com uma mistura de choque e descrença.
$53 milhões. Continuei. Essa é a quantia que eu investi na vida do meu irmão. E hoje descobri que ele está namorando uma mulher que não hesitou em me agredir fisicamente. Estela. Julian sussurrou. Você sabe qual é a diferença entre você e ela, Julian? Perguntei, minha voz agora fria como gelo. Ela me bateu com os próprios punhos. Você me bateu com sua ingratidão. Ela me roubou 2 milhões em algumas horas. Você me roubou 3 anos de relacionamento com meu único irmão. O silêncio na sala era absoluto. Mesmo Tiffany havia parado de chorar, provavelmente processando a magnitude da fortuna que estava em jogo. Mas sabe o que mais me machuca? Continuei, olhando diretamente nos olhos de Julian. É que mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de ver o que sua namorada fez comigo, você ainda está tentando protegê-la. Ainda está tentando me fazer parecer a vilã da história. Meu telefone tocou. Era Thomas, meu advogado. Estou na sua frente. Os contratos estão aqui. Perfeito. Suba. Virei-me para Julian novamente. Você tem uma escolha para fazer, irmãozinho. Sua família ou sua namorada. Não pode ter os dois. Isso é chantagem. Não. Respondi calmamente. Isso são consequências. Consequências das suas escolhas. Consequências de permitir que alguém agrida sua família. Consequências de não me defender quando eu mais precisava. A porta se abriu e Thomas entrou, carregando uma maleta cheia de documentos. Atrás dele vieram 2 assistentes também carregando papéis. Boa noite, Sra. Cross. Thomas me cumprimentou formalmente e depois olhou ao redor da sala com curiosidade profissional. Trouxe todos os contratos que me pediu. Excelente. Peguei o primeiro conjunto de papéis. Julian, você se lembra deste contrato? É o acordo de propriedade desta casa. Como pode ver aqui na cláusula 15, a propriedade reverte para mim em caso de descumprimento de certas condições. Julian arregalou os olhos. Que condições? Leia. Joguei os papéis na mesa de centro. Cláusula 15, subcláusula C. O beneficiário deve manter um padrão de conduta compatível com os valores da família Cross, incluindo, mas não se limitando a, respeito, integridade e proteção mútua entre membros da família. Você colocou isso no contrato? Julian pegou os papéis com mãos trêmulas. Claro que coloquei. Achou que eu daria 50 milhões para você sem algumas salvaguardas? Ri amargamente. Thomas, pode explicar para meu irmão as implicações legais de quebrar esse contrato? Thomas ajustou os óculos. Sr. Cross, de acordo com este documento, qualquer ação que prejudique significativamente a reputação ou o bem-estar de um membro da família Cross resulta na rescisão imediata de todos os contratos e na devolução de todos os bens financiados pela família Cross. Todos? A voz de Julian era um sussurro. Todos. Confirmei. A casa, o restaurante, as empresas, as ações. Tudo. Julian olhou ao redor da sala, para seus amigos que agora o olhavam como se fosse um estranho. Você faria isso? Realmente me deixaria sem nada? A pergunta não é se eu faria, Julian. A pergunta é se você me daria motivos para fazer. Tiffany finalmente saiu do seu estado de choque e avançou na minha direção, os olhos flamejando de raiva. Sua bruxa manipuladora. Você está chantageando seu próprio irmão. Antes que eu pudesse responder, meu guarda-costas se moveu como um raio, interceptando-a e a empurrando gentilmente mas firmemente de volta. Eu não tocaria na Sra. Cross novamente se fosse você. Sua voz era baixa e ameaçadora. Manipuladora? Ri, mas não havia humor no som. Querida, você espancou a pessoa errada hoje. Sabe por quê? Porque diferente de você, eu não preciso usar os punhos para conseguir o que quero. Eu uso contratos, advogados e conexões. É muito mais eficiente. Virei-me para Thomas. Qual é o prazo legal para a rescisão destes contratos? 72 horas após notificação formal por quebra de contrato, Sra. Cross. Perfeito. Olhei para Julian, que estava pálido como um fantasma. Você tem 3 dias, Julian. 3 dias para me mostrar que ainda existe algo do garoto que eu criei dentro deste homem que não reconheço mais. O que você quer de mim? Sua voz estava quebradiça. Eu quero meu irmão de volta. Respondi simplesmente. Quero o garoto que costumava me ligar todos os dias depois da escola para contar como foi seu dia. Quero o jovem que chorou nos meus braços quando nossa mãe morreu e me prometeu que nunca me abandonaria. Quero o homem que deveria ter corrido para o hospital quando soube que eu havia sido agredida, não o homem que está aqui defendendo minha agressora. Julian passou as mãos pelos cabelos claramente em conflito. Estela, eu amo ela. Você ama uma mulher que é capaz de espancar sua irmã? Perguntei, incrédula. Julian. Você viu meu rosto, viu as contusões, e mesmo assim está me dizendo que a ama. Ela cometeu um erro. Um erro? Gritei, fazendo todos na sala se sobressaltarem novamente. Julian, ela não esqueceu de pagar uma conta ou disse algo indelicado. Ela me fez ser espancada por 2 homens enquanto eu estava indefesa no chão. Isso não é um erro, isso é violência premeditada. Peguei meu telefone e mostrei as fotos que havia tirado no hospital. Veja isto. Estas são minhas costelas.
Vê essas linhas escuras? Fissuras. Veja meu estômago. Vê essas marcas em formato de salto? São de quando sua namoradinha me chutou enquanto eu estava no chão. Julian olhou para as fotos e ficou verde. Vários dos seus amigos viraram o rosto, enojados. E sabe o que ela disse enquanto fazia isso? Continuei, implacável. Ela disse, isso é por gastar o dinheiro do meu homem. Como se o dinheiro fosse dela. Como se você fosse propriedade dela. Como se eu fosse uma intrusa tentando roubar algo que lhe pertence. Tiffany. Julian se virou para ela, horror crescendo em seus olhos. Você realmente disse isso? Tiffany estava encostada na parede novamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Julian, eu estava confusa. Eu pensei que ela fosse uma ameaça para seu relacionamento. Completei. Porque no fundo você sabe que não merece ele. Sabe que é apenas mais uma interesseira que se agarrou ao primeiro homem rico que encontrou. Isso não é verdade. Ela gritou. Não é? Sorri friamente. Thomas, pode ler o relatório que recebemos sobre a senhorita Reed? Thomas abriu outra pasta. Tiffany Reed, 28 anos. Histórico de 3 relacionamentos anteriores, todos com homens significativamente mais ricos que ela. Primeiro relacionamento terminou quando ela foi pega tentando transferir dinheiro das contas bancárias dele. Segundo relacionamento terminou com uma ordem de restrição após ela danificar o carro dele em um ataque de ciúmes. Terceiro relacionamento. Parem. Tiffany gritou. Isso é invasão de privacidade. É informação pública, querida. Respondi. Disponível para qualquer um com os recursos certos. Continue, Thomas. Terceiro relacionamento terminou quando ela foi presa por agressão. Esbofeteou uma funcionária que ela achou que estava flertando com o namorado. Julian estava olhando para Tiffany como se nunca a tivesse visto antes. Você foi presa por agressão? Julian, eu posso explicar. Explique então. Ele explodiu. Explique porque você não me contou que tinha histórico de violência. Explique porque você espancou minha irmã. Explique porque você mentiu sobre quem ela era. Porque eu tinha medo. Tiffany finalmente gritou de volta. Eu tinha medo que você percebesse que ela é melhor que eu. Mais bonita, mais rica, mais inteligente. Tinha medo que você percebesse que eu não sou boa o suficiente para você. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Julian a olhava com uma expressão de completo choque e desgosto. Então você decidiu resolver isso me agredindo? Perguntei, minha voz perigosamente calma. Sua insegurança a levou a cometer um crime violento contra mim? Eu não queria machucá-la tanto. Tiffany soluçou. Eu só queria que você soubesse quem mandava. Quem manda? Ri, mas era um som cruel. Querida, deixe-me explicar quem realmente manda aqui. Eu controlo as finanças de Julian. Eu posso fazê-lo perder tudo com uma ligação telefônica. Eu tenho conexões em todos os setores importantes desta cidade. E você? Você é uma garçonete que conseguiu convencer meu irmão ingênuo a namorar com você. Virei-me para Julian. E você permitiu isso. Permitiu que essa mulher acreditasse que tinha algum tipo de poder sobre mim, sobre nossa família. Stella, eu juro que não sabia. Claro que não sabia. Interrompi. Porque você parou de prestar atenção. Parou de se importar. Estava tão ocupado brincando de empresário bem-sucedido que esqueceu de onde veio. Meu telefone tocou. Era Maia. Stella? Vi as notícias. Você está bem? Que notícias? Perguntei, confusa. Sobre o incidente no restaurante. Já está em todo lugar. Herdeira bilionária agredida em restaurante próprio. Violência doméstica atinge família Cross. Stella, isso está virando um escândalo nacional. Olhei ao redor da sala e vi que vários dos convidados estavam mexendo em seus telefones, alguns sussurrando entre si. As redes sociais. Claro. Julian. Minha voz estava mortal agora. Esperava que pudéssemos resolver isso em família. Mas aparentemente já virou notícia pública. Ele pegou seu próprio telefone e empalideceu ao ver as manchetes. Meu Deus. Stella, isso vai arruinar tudo. Vai arruinar tudo? Explode. Julian, você está preocupado com sua reputação? Eu fui a pessoa que foi espancada. Eu fui a pessoa humilhada. E você está preocupado com o que as pessoas vão pensar de você? Não é isso que eu quis dizer. É exatamente o que você quis dizer. Gritei. Mesmo agora, mesmo depois de ver as fotos, mesmo depois de ouvir os fatos, você ainda está pensando em si mesmo. Thomas se aproximou e sussurrou algo no meu ouvido. Senti uma raiva ainda maior crescendo dentro de mim. Sabe o que Thomas acabou de me dizer, Julian? Perguntei, minha voz perigosamente baixa. Que as ações das suas empresas já estão caindo. Que os investidores estão preocupados. Que alguns dos seus contratos podem ser cancelados. Julian parecia que ia desmaiar. Não, não pode estar acontecendo. Está acontecendo. Confirmei. E sabe por quê? Porque ninguém quer fazer negócios com alguém associado à violência doméstica. Ninguém quer seu nome ligado ao de uma pessoa que permite que sua família seja agredida. Mas eu não permiti. Eu não sabia. Você permitiu ao escolher essa mulher. Gritei, apontando para Tiffany. Permitiu ao ignorar todos os sinais de alerta.
Permitiu ao me afastar da sua vida para que ela se sentisse mais segura. Virei-me para os convidados da festa que estavam todos em silêncio, assistindo ao drama se desenrolar. Vocês querem saber que tipo de homem é Julian Cross? É o tipo que abandona a irmã que o criou para agradar uma namorada violenta. É o tipo que se envergonha de sua própria família. É o tipo que permite que a pessoa mais importante da sua vida seja espancada enquanto ele está fazendo festa. Parem. Julian finalmente explodiu. Parem. Todos vocês, saiam da minha casa. Agora. Sua casa? Ri amargamente. Julian está em minha casa. Meu nome está na escritura. Meu dinheiro pagou por ela. E se você não acordar logo, vai descobrir que não tem mais direito a ela. Os convidados começaram a sair rapidamente, claramente desconfortáveis com a situação. Em poucos minutos, só restávamos Julian, Tiffany, eu, meus guarda-costas e Thomas. O silêncio era opressivo. Julian estava sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos. Tiffany permanecia encostada na parede, seus soluços ecoando pela sala vazia. E eu estava no centro, sentindo-me mais sozinha do que jamais me senti na vida. Sabe o que é mais triste, Julian? Disse finalmente, minha voz agora mais triste que raivosa. Eu achei que depois de tudo que passamos juntos, depois de tudo que construímos, você me escolheria. Sempre. Sem hesitação. Mas hoje descobri que eu estava errada. Julian levantou os olhos vermelhos. Estela, hoje descobri que sou dispensável para você. Que uma mulher que você conhece há um ano vale mais que a irmã que te criou durante 20 anos. Isso não é verdade. Prove. Disse simplesmente. Prove que não é verdade. Julian me olhou por um longo momento, seus olhos movendo-se entre mim e Tiffany. Podia ver a batalha acontecendo dentro dele, e por um momento terrível, pensei que ele realmente fosse escolher ela ao invés de mim. Tiffany. Sua voz saiu rouca quando ele finalmente falou. Nós terminamos. Julian não. Ela correu até ele, tentando pegar suas mãos. Você não pode estar falando sério. Depois de tudo que passamos juntos. Depois de tudo que passamos. Julian se afastou do toque dela como se queimasse. Tiffany, você agrediu minha irmã, a pessoa mais importante da minha vida. Você a fez ser espancada. Como posso continuar com você depois disso? Foi um mal-entendido. Ela gritou desesperada. Eu pensei que ela fosse outra pessoa. Eu estava tentando te proteger. Me proteger? Julian riu amargamente. Tiffany, você me destruiu. Destruiu minha relação com minha família, destruiu minha reputação, provavelmente destruiu meus negócios. E você chama isso de proteção? Julian, por favor. Ela estava chorando descontroladamente agora. Eu te amo. Você não me ama. Julian se levantou, olhando-a com nojo. Você ama o que eu represento. O dinheiro, o status, a segurança. Mas você não me conhece. Porque se me conhecesse, saberia que jamais perdoaria alguém que machucasse minha irmã. Ele se virou para mim, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Estela, eu não tenho palavras para o que fiz. Para o que permiti que acontecesse. Eu observei em silêncio, esperando. Você está certa sobre tudo. Continuou sua voz quebrando. Eu me envergonhei de você. Não porque você não fosse digna de orgulho, mas por quê? Porque eu sabia que todos viriam que meu sucesso não era realmente meu. Era seu. E meu ego não conseguia lidar com isso. Continue. Minha voz estava neutra, mas por dentro, algo começava a se mexer. Eu parei de atender suas ligações porque cada vez que falava com você, me lembrava do quanto eu devia. Do quanto ainda sou aquele garoto assustado que você teve que criar sozinha. E eu queria tanto acreditar que havia me tornado um homem de verdade, independente. Ele soluçou. Mas eu não sou. Sou um menino mimado e ingrato que mordeu a mão que o alimentou. Tiffany tentou se aproximar dele novamente. Julian, não escute ela. Ela está manipulando você. Cale a boca. Julian gritou com uma ferocidade que fez até meus guarda-costas se sobressaltarem. Você já falou demais. Já causou dano suficiente. Ele se virou para mim novamente. Estela, eu sei que não mereço seu perdão. Sei que provei que não sou digno da confiança que você depositou em mim. Mas estou implorando. Me dê uma chance de consertar isso. Como? Perguntei friamente. Primeiro, vou garantir que Tiffany pague pelo que fez a você. Criminalmente e civilmente. Vou testemunhar contra ela se necessário. Tiffany empalideceu. Julian, você não pode. Posso e vou. Ele nem olhou para ela. Segundo, vou devolver todo o dinheiro que você investiu em mim. Pode levar alguns anos, mas vou pagar tudo de volta com juros. Julian, comecei, mas ele me interrompeu. Terceiro, vou publicamente reconhecer que tudo que tenho foi construído com seu dinheiro e apoio. Não vou mais fingir que sou um self-made man. Vou dar crédito onde é devido. E quarto, perguntei, porque sabia que havia mais. Quarto, vou passar o resto da minha vida tentando merecer ser seu irmão novamente. Suas lágrimas estavam caindo livremente agora. Mesmo que você nunca consiga me perdoar completamente, vou tentar todos os dias merecer uma segunda chance. Olhei para ele por um longo momento. Parte de mim queria abraçá-lo, perdoá-lo imediatamente.
Mas outra parte de mim, a parte que ainda sentia dor a cada respiração devido às costelas fraturadas, não estava pronta para perdoar tão facilmente. Tiffany, sai da minha casa. Agora, disse finalmente. Estela. Tiffany tentou mais uma vez. Agora, gritei, e meus guarda-costas se moveram em sua direção. Eu vou chamar a polícia. Ela ameaçou. Vou dizer que vocês me ameaçaram. Por favor, faça isso. Sorri friamente. Porque aí eu poderei mostrar a eles as fotos do que você fez comigo hoje. E aí poderemos ver quem a polícia vai acreditar, uma mulher com histórico de agressão ou uma vítima com evidências médicas. Tiffany olhou ao redor da sala, procurando apoio, mas encontrou apenas rostos hostis. Finalmente pegou sua bolsa e se dirigiu para a porta. Isso não acabou. Ela gritou. Julian, você vai perceber que cometeu um erro. Ela é uma controladora manipuladora e você vai ver isso. A única coisa que eu vejo, Julian respondeu friamente, é a porta. Use-a. Depois que Tiffany saiu, a casa ficou em silêncio. Julian e eu ficamos nos olhando, dois feridos tentando descobrir se ainda havia algo a ser salvo entre nós. Estela, ele disse suavemente, posso te dar um abraço? Sei que não mereço, mas... Olhei para ele, meu irmãozinho, que um dia havia sido meu mundo inteiro, que eu havia criado desde os 8 anos quando nossos pais morreram, que havia chorado nos meus braços quando teve pesadelos, que eu havia ensinado a andar de bicicleta, a dirigir, a ser um homem, e lentamente, muito lentamente, abri meus braços. Ele correu para mim como se fosse criança novamente, e quando me abraçou, comecei a chorar também. Não as lágrimas de raiva que havia derramado mais cedo, mas lágrimas de alívio. Alívio de que talvez, apenas talvez, não tivesse perdido meu irmão para sempre. Eu sinto muito, ele sussurrou no meu ouvido. Sinto muito por tudo. Por te abandonar, por não atender suas ligações, por permitir que isso acontecesse com você. Sinto muito por me tornar alguém que você não reconhece. Eu também sinto muito, sussurrei de volta. Sinto muito por ter que chegar a esse ponto. Por ter que ameaçar tirar tudo de você para te fazer lembrar quem somos um para o outro. Ficamos abraçados por um longo tempo, dois órfãos que só tinham um ao outro no mundo, tentando reconstruir uma ponte que havia quase desabado. Quando finalmente nos separamos, Julian segurou meu rosto com as mãos, examinando cuidadosamente cada hematoma, cada corte. Ela realmente te machucou, ele disse, sua voz cheia de dor e culpa. Sim, respondi honestamente. Mas você me machucou mais. Ele fechou os olhos, como se minhas palavras fossem facadas. Eu sei. E vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Não quero que você carregue culpa, Julian. Quero que você aprenda com isso. Quero que você cresça com isso. Eu vou. Ele assentiu vigorosamente. Prometo que vou. Olhei ao redor da sala para Thomas e meus guarda-costas que haviam observado tudo em silêncio respeitoso. Thomas disse finalmente pode guardar os contratos de rescisão por enquanto. Mas quero que prepare novos contratos. Contratos que deixem muito claro quais são as expectativas para um membro da família Cross. Certamente, senhora Cross. E Julian, virei-me para meu irmão, quero que você entenda uma coisa. Estou te dando uma segunda chance. Não uma terceira, não uma quarta. Uma segunda chance. Se você me decepcionar novamente. Não vou decepcionar, ele interrompeu. Nunca mais. Isso eu prometo. Bem, respirei fundo, sentindo as costelas protestarem. Então vamos começar do começo. E desta vez vamos fazer certo. Mas mesmo enquanto falava essas palavras, sabia que havia muito trabalho pela frente. A confiança não se reconstrói da noite para o dia. E eu havia aprendido hoje que meu irmão era capaz de me machucar de maneiras que eu nunca imaginei possíveis. A pergunta era, ele realmente havia aprendido a lição, ou isso era apenas mais uma performance para manter seu estilo de vida? Só o tempo diria. 6 meses depois, estava no meu escritório revisando os relatórios trimestrais quando minha assistente entrou com uma expressão preocupada. Senhora Cross, tem uma ligação para você. É da delegacia. Meu estômago se contraiu. Nos últimos meses, Julian havia cumprido cada uma de suas promessas. Atendia minhas ligações, aparecia nos jantares familiares, até mesmo havia começado a trabalhar em terapia para lidar com sua culpa e orgulho ferido. Mas uma ligação da polícia. Stella Cross falando. Senhora Cross, aqui é o detetive Morrison. Temos uma situação que envolve você. Tiffany Reed foi presa hoje cedo. Senti uma satisfação fria percorrer minha espinha. Por quê? Tentativa de homicídio. Ela tentou envenenar sua comida no restaurante Chase Laure ontem à noite. O chefe notou um gosto estranho no prato e chamou a polícia. Encontramos ricina suficiente para matar um cavalo. O mundo pareceu parar. Ricina? Sim, senhora. É uma toxina mortal. Se você tivesse comido aquele prato. Ele não precisou terminar a frase. Minhas mãos tremeram. Chase Laure era meu restaurante favorito, onde eu jantava toda terça-feira. Tiffany sabia disso, provavelmente havia descoberto através de Julia nos tempos em que ainda estavam juntos. Ela confessou? Não só confessou como disse que isso era apenas o começo. Aparentemente, ela culpa você por destruir sua vida.
Senhora Cross, precisamos conversar. Há mais. 1 hora depois, eu estava na delegacia ouvindo o detetive Morrison me contar uma história que fez meu sangue gelar. Nos últimos 6 meses, desde que foi demitida do restaurante de seu irmão, Tiffany Reed desceu uma espiral de obsessão e vingança. Ela perdeu o apartamento, não conseguiu emprego em lugar nenhum devido às suas referências, e aparentemente culpa você por tudo. Ele abriu uma pasta cheia de fotos. Encontramos isso no apartamento sórdido onde ela estava morando. As fotos eram de mim. Centenas delas. Saindo do meu prédio, entrando no escritório, jantando, fazendo compras. Algumas tiradas com teleobjetiva de longe, outras claramente tiradas quando ela havia se aproximado o suficiente para me tocar. Stalking, murmurei. Por 6 meses completos. Mas fica pior. Ele virou mais páginas. Ela também estava investigando você obsessivamente. Descobriu sua rotina, seus restaurantes favoritos, até mesmo conseguiu uma cópia da planta do seu apartamento através de um porteiro que ela seduziu. Meu estômago revirou. O que mais? Ela estava planejando algo maior. Encontramos esboços de como entrar no seu prédio, plantas dos seus restaurantes marcadas com rotas de fuga, e... Ele hesitou. E fotos do seu irmão. Muitas fotos. Julian? Minha voz saiu como um sussurro. Ela ainda o estava seguindo também. Acreditamos que o plano dela era te eliminar e depois, consolar Julian na sua perda. Talvez até fazer parecer que você havia se suicidado devido ao estresse de vocês dois. Senti náusea subindo pela minha garganta. Onde ela está agora? Presa sem direito à fiança. Tentativa de homicídio e stalking, invasão de propriedade. Ela não vai sair tão cedo. Quando saí da delegacia, liguei imediatamente para Julian. Ele atendeu no primeiro toque, como havia feito religiosamente nos últimos 6 meses. Estela? O que aconteceu? Sua voz está estranha. Preciso que você venha ao meu apartamento. Agora. E Julian? Traga um advogado. 1 hora depois, Julian estava sentado no meu sofá, pálido como um fantasma, enquanto eu lhe contava tudo. O advogado que ele havia trazido, não Thomas, mas um especialista em direito criminal, tomava notas freneticamente. Ela tentou te envenenar, Julian sussurrou, como se não conseguisse acreditar nas palavras saindo da sua boca. Se o chefe não tivesse notado, eu estaria morta, completei friamente. E você provavelmente nunca saberia que foi ela. Julian enterrou o rosto nas mãos. Isso é minha culpa. Se eu não tivesse me envolvido com ela, se eu tivesse investigado melhor seu passado. Não, interrompi. Isso não é sua culpa, Julian. Você não poderia prever que ela se tornaria uma stalker homicida. Mas mesmo enquanto dizia isso, parte de mim estava furiosa. Furiosa porque essa mulher havia invadido minha vida, havia me seguido, havia planejado minha morte, tudo porque Julian havia escolhido mal. O advogado levantou os olhos das suas anotações. Senhora Cross, recomendo fortemente que você considere medidas de segurança adicionais. Mesmo na prisão, pessoas como Tiffany Reed podem tentar contratar outros para terminar o que começaram. Já pensei nisso, respondi. Peguei meu telefone e desquei um número que não usava há anos. Marcos? Estela Cross. Preciso de um favor muito específico. 2 semanas depois, estava no tribunal para a audiência de fiança de Tiffany quando recebi uma ligação inesperada. Senhora Cross, aqui é o diretor Williams, da prisão estadual. Temos uma situação. Que tipo de situação? Tiffany Reed foi encontrada inconsciente em sua cela esta manhã. Aparentemente, alguém deu um jeito de colocar uma substância em sua comida. Senti um sorriso frio se formar nos meus lábios. Que tipo de substância? Nada fatal. Apenas algo que a deixou, digamos, indisposta por várias horas. Vômitos severos, diarreia, fraqueza extrema. Como se fosse uma intoxicação alimentar muito forte. Que pena, respondi, minha voz desprovida de emoção. Espero que ela se recupere logo. Sim, bem. O estranho é que a substância usada era muito similar ao que ela tentou usar em você. Ricina, mas em uma dose muito menor. Não fatal, apenas educativa. Interessante coincidência. Muito interessante. Especialmente considerando que recebemos uma doação anônima muito generosa para o Fundo de Bem-Estar dos Prisioneiros hoje de manhã. Suficiente para melhorar significativamente as condições de todos. Exceto o aparentemente da senhorita Reed. O mundo realmente é cheio de pessoas caridosas, murmurei. Desliguei e vi Julian me olhando com uma expressão curiosa. Estela? O que foi isso? Nada importante. Apenas alguém fazendo justiça. Ele me estudou por um momento. Você teve algo a ver com isso, não teve? Eu estava aqui com você o tempo todo, Julian. Como poderia ter algo a ver com o que acontece na prisão? Isso não responde minha pergunta. Suspirei. Julian, há coisas que você não precisa saber. Há aspectos dos meus negócios que são melhor mantidos em privado. Basta dizer que certas pessoas entenderam que mexer comigo tem consequências. Estela. Não. Minha voz foi firme. Alguns segredos são melhores mantidos. Confie em mim. 1 mês depois. O julgamento de Tiffany foi rápido.
Com todas as evidências, as fotos, os planos, a confissão de tentativa de envenenamento, ela foi sentenciada a 15 anos de prisão. Julian testemunhou contra ela, cumprindo sua promessa, e sua coragem de fazer isso publicamente ajudou muito a reparar sua reputação na mídia. Mas a história não terminou aí. Uma semana após a sentença, recebi uma visita inesperada. Maya entrou no meu escritório com uma expressão estranha no rosto. Stella, você precisa ver isso. Ela colocou um jornal na minha mesa. Primeira página. A manchete dizia: Império Criminal desmantelado. Investigação sobre tentativa de homicídio revela rede de corrupção e chantagem. Li rapidamente. A investigação sobre Tiffany havia revelado muito mais do que uma simples obsessão. Ela havia estado chantageando vários homens ricos com quem havia se relacionado, usando informações íntimas e fotos comprometedoras. 3 deles, desesperados para manter seus segredos, haviam financiado suas atividades de stalking contra mim, achando que se ela conseguisse se vingar e voltar para Julian, pararia de chantageá-los. Meu Deus, murmurei. Ela não estava trabalhando sozinha. Fica melhor, Maya disse, virando a página. Ou pior, dependendo de como você vê. A segunda página mostrava fotos de 3 homens sendo presos. Reconheci um deles, David Harrison, um político local que eu conhecia vagamente dos círculos sociais. Harrison foi um dos que financiaram ela? Não só isso. Aparentemente, quando você começou a investigar o passado da Tiffany 6 meses atrás, ele ficou apavorado que você descobrisse a chantagem. Foi ele quem forneceu a ricina. Senti uma raiva fria e familiar crescendo dentro de mim. Ele quis me matar para proteger seu segredo. Não apenas isso. Leia o último parágrafo. Meus olhos se moveram para o final do artigo, e o que li me fez ver vermelho. Harrison havia contratado alguém para fazer parecer que o envenenamento era a obra de um concorrente político. Você seria martirizada, ele se livraria da chantagem da Tiffany, e ainda ganharia simpatia pública como um homem que perdeu uma amiga querida para a violência política. Coloquei o jornal na mesa com mãos trêmulas. Não era apenas sobre Tiffany. Nunca havia sido apenas sobre ela. Eu havia sido um peão em um jogo muito maior, uma peça que poderosos homens estavam dispostos a sacrificar para proteger seus segredos. Maya disse com voz perigosamente calma: liga para Marcos. E para o Roberto. E para a Patrícia. Na verdade, liga para todos. Stella, o que você está pensando? Sorri, mas não era um sorriso agradável. Estou pensando que alguns homens muito poderosos acharam que poderiam brincar comigo como se eu fosse uma peça de xadrez. Estou pensando que eles subestimaram gravemente quem eu realmente sou. O que você vai fazer? Vou lembrá-los do que acontece quando alguém tenta eliminar Stella Cross. 3 meses depois, David Harrison estava sentado em seu escritório quando recebeu a ligação que havia estado temendo. Senhor Harrison, aqui é do Banco Nacional. Lamentamos informar que seu empréstimo foi chamado para pagamento imediato. Você tem 48 horas para quitar os 3,2 milhões que deve, com juros. Isso é impossível. O prazo é de 2 anos. Houve uma mudança na propriedade do banco, senhor. Os novos proprietários estão reavaliando todos os empréstimos de alto risco. Harrison desligou com mãos trêmulas e imediatamente ligou para seu contador. James, preciso liquidar alguns investimentos urgentemente. Senhor Harrison, isso é estranho. Acabei de receber uma ligação dizendo que suas ações foram congeladas devido a uma investigação da SEC sobre possível insider trading. Insider trading? Eu nunca. Senhor, também houve uma auditoria do IRS marcada para amanhã. Aparentemente receberam uma dica anônima sobre irregularidades em suas declarações dos últimos 5 anos. Harrison sentiu o mundo desabando ao seu redor. Em uma única manhã, sua vida financeira estava sendo sistematicamente destruída. Seu telefone tocou novamente. Era um número que ele não reconhecia. David Harrison? Quem é? Alguém que você tentou matar. A voz era feminina, fria e completamente calma. Imagino que esteja tendo uma manhã interessante. Harrison sentiu o sangue gelar. Stella Cross. Muito bem. Vejo que ainda tem alguma inteligência funcionando. Você não pode fazer isso. Isso é o que, David? Ilegal? Como tentar me envenenar? Como financiar uma stalker? Como conspirar para cometer homicídio? Eu posso explicar. Não preciso de explicações. Preciso que você entenda algo muito claramente. Sua voz ficou ainda mais fria. Você achou que podia me usar como peão no seu jogo patético. Achou que podia me eliminar para resolver seus problemas de chantagem. Stella, por favor. Por favor, nada. Você quis brincar de xadrez comigo, David, mas esqueceu de uma coisa muito importante. O que? Eu não sou uma peça no tabuleiro. Eu sou o tabuleiro. A ligação terminou, deixando Harrison olhando para o telefone em choque absoluto. Nos próximos meses, David Harrison perdeu tudo. Sua casa foi executada pelo banco. Suas contas foram congeladas. Sua empresa foi investigada por tudo, desde evasão fiscal até violações ambientais. Sua esposa o deixou. Seus filhos pararam de falar com ele.
E em cada etapa da sua queda, ele recebia pequenos lembretes de quem estava orquestrando sua destruição. Flores mortas entregues no seu apartamento temporário. Artigos de jornal sobre sua ruína financeira enviados por correio. Uma foto dele tirada de longe com uma nota. Agora você sabe como é ser observado. Os outros 2 homens que haviam financiado Tiffany sofreram destinos similares, mas adaptados às suas vulnerabilidades específicas. Um magnata de mídia viu seu império desabar quando escândalos sobre sua vida pessoal vazaram para a imprensa. O outro, um empresário de construção, descobriu que todos os seus projetos estavam sendo bloqueados por irregularidades regulatórias. 1 ano depois, Julian e eu estávamos jantando no terraço do meu apartamento quando ele finalmente perguntou o que eu sabia que estava na sua mente há meses. Stella, o que você fez com aqueles homens? Terminei de cortar meu bife antes de responder. Nada ilegal, se é isso que está perguntando. Isso não responde minha pergunta. Julian, suspirei. Há aspectos da minha vida e dos meus negócios que são melhor mantidos privados. Nem tudo precisa ser discutido em jantares familiares. 3 homens poderosos foram completamente destruídos financeira e socialmente. Suas vidas viraram pó. E você quer que eu acredite que foi coincidência? Olhei para meu irmão, que havia crescido muito neste último ano. Havia se tornado mais responsável, mais consciente, mais protetor. Havia aprendido a valorizar nossa relação acima de seu próprio ego. Merecia honestidade, pelo menos parcialmente. Julian, esses homens tentaram me matar. Não por paixão, não por raiva, mas por conveniência. Eu era um problema a ser eliminado para que eles pudessem continuar suas vidas tranquilas. E então você os eliminou primeiro. Eu os removi como ameaças. Há uma diferença. É mesmo? Sorri tristemente. Julian, você ainda é muito ingênuo sobre como o mundo realmente funciona. Há pessoas por aí que veem outros seres humanos como peças descartáveis. Esses homens me viam assim. A única linguagem que entendem é poder absoluto. E Tiffany? Na prisão, ela está aprendendo que ações têm consequências. Assim como seus financiadores. Julian me estudou por um longo momento. Você mudou, Stella. Desde tudo isso começou. Não mudei, Julian. Você apenas está vendo quem eu realmente sempre fui. E quem você é? Levantei meu copo de vinho, observando a luz da vela brincar através do líquido vermelho. Sou alguém que protege o que é seu. Sou alguém que não esquece quando é traída. E sou alguém que sempre cobra suas dívidas. Julian ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava cheia de uma mistura de admiração e medo. Lembra-me de nunca me tornar seu inimigo. Ri, mas não era um som completamente agradável. Julian, você é meu irmão. Minha família. Contanto que se lembre disso, nunca terá nada a temer de mim. E se eu esquecer novamente? Meus olhos encontraram os dele através da mesa. Então você descobrirá que eu posso ser muito mais criativa que envenenamento ou falência. Mas esperemos que nunca chegue a esse ponto. Julian assentiu lentamente. Esperemos. Naquela noite, depois que Julian foi embora, fiquei no terraço olhando a cidade se estender abaixo de mim. Em algum lugar lá fora, Tiffany estava em uma cela de prisão, provavelmente ainda planejando vingança que nunca poderia executar. Em algum lugar, David Harrison estava tentando reconstruir uma vida que eu havia sistematicamente destruído. E em algum lugar, outros que poderiam pensar em me desafiar estavam recebendo a mensagem que eu havia enviado. Meu telefone tocou. Era Maya. Como foi o jantar? Educativo, respondi. Julian está começando a entender quem eu realmente sou. E ele está bem com isso? Ele vai ter que estar. Família é família, mas limites são limites. E os outros? Harrison e companhia? Sorri para a noite. Eles servirão como lembrete para qualquer um que pense em repetir os erros deles. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente permitir que as pessoas vejam as consequências das suas escolhas. Você soa satisfeita. Estou em paz, corrigi. Justiça foi feita. Minha família está segura. Meus negócios estão protegidos. E qualquer um que pense em me desafiar no futuro sabe exatamente o que esperar. E Tiffany? Tiffany vai passar os próximos 15 anos pensando sobre as escolhas que fez. E quando sair? Bem, veremos se ela aprendeu alguma coisa. Você acha que ela aprendeu? Olhei para as estrelas, pensando na mulher que havia tentado me matar por ciúme e ganância. Pessoas como Tiffany raramente aprendem, Maya. Mas não importa. Quando ela sair da prisão, será uma mulher quebrada, sem recursos, sem conexões, sem futuro. E eu ainda serei Stella Cross. E isso é suficiente para você? É mais que suficiente. É perfeito. Desliguei o telefone e fiquei mais alguns minutos no terraço, saboreando a sensação de controle completo sobre minha vida novamente. Havia levado 1 ano, mas todas as contas haviam sido acertadas. Todos os inimigos haviam sido neutralizados. E todos que restaram haviam aprendido a me respeitar novamente. A história havia começado com uma mulher me agredindo por ciúme. Estava terminando com essa mulher na prisão, seus cúmplices destruídos, e minha família reunida e mais forte que nunca. Algumas pessoas chamariam isso de vingança. Eu chamava de justiça.
E justiça, como sempre, havia prevalecido. Quando finalmente entrei e fechei a porta do terraço atrás de mim, estava sorrindo. Amanhã seria um novo dia, e eu o enfrentaria como sempre fazia no controle, no comando e completamente invencível. Afinal, eu era Stella Cross. E ninguém, absolutamente ninguém, mexia com a família Cross impunemente.